via YouTube, via Facebook ao vivo, e estamos pelo Webex, no Webex, que é uma plataforma como se fosse o Zoom. O Dr. Elmo vai passar aqui todos os slides dele, vai ficar mais fácil a transmissão audiovisual, e eu vou virar a câmera aqui também do celular aqui para vocês que estiverem pelo Instagram conseguirem ver também, tá? Fico muito grato aí pela presença de todo mundo. Quem tiver pelo Instagram e pelo Webex, talvez esteja um delayzinho de áudio. Aí escolhe por onde quiser ficar para não ficar confuso, tá bom? Doutor El, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. É um privilégio ter você aqui, é um privilégio também ser seu acadêmico lá no hospital. E toca o barco aí agora, que a live é sua. Beleza. Furquim, queria te agradecer muito aí pela oportunidade de estar hoje falando para a galera da Liga de Anestesia da UERJ e os convidados que estiverem online. Queria realmente agradecer muito o convite. Eu queria, inclusive, dedicar essa apresentação aos meus colegas da rotina lá do hospital, o Joelson Carreiro, Leonardo Araújo, Maximiliano Dutra, Rafael Potts e o Saulo Baylor, que são colegas que estão no dia a dia nessa batalha contra a Covid-19 lá no Hospital Copstar. Os nossos acadêmicos estão fazendo muita falta, mas nesse momento que a gente está com restrição de equipamento de prevenção individual, com risco de contaminação dos profissionais, né? O estágio por hora está suspenso, mas em breve o Furquim vai estar lá de volta com a gente. Esse tema especificamente da ultrassonografia, ultrassonografia point of care, ultrassonografia pulmonar, e especialmente no Covid, é muito interessante para mim. Eu sou intensivista, sou titulado pela MIB, mas eu, desde a época da pós-graduação em medicina intensiva lá nos Hospital dos Servidores, o meu interesse maior era ensino de graduação. Sempre gostei muito de ter os estagiários lá nos Hospital dos Servidores, depois nos outros hospitais onde eu trabalhei, agora no Copstar também, é uma alegria muito grande. Eu fui professor também da UFRJ, fui professor substituto de 2013 a 2016, tanto da semiologia quanto da medicina intensiva, e lá a gente criou um projeto para ensinar a ultrassonografia point of care para os alunos na semiologia e na medicina intensiva. Então, os alunos já aprendiam o exame físico junto com o ultrassom, ou seja, eles iam palpar a tireoide, eles viam antes onde estava a tireoide e aí palpavam com a técnica tradicional, aprendiam a técnica tradicional. Mas eu falo para vocês de ultrassom point of care, e o que é exatamente ultrassonografia point of care? O que é um exame point of care? O exame point of care é um exame que originalmente ele foi desenhado para ser um exame complementar, mas ele passou a ser utilizado na beira do leito. Das maiores revoluções que aconteceu nos exames point of care, nos exames na beira do leito, sem dúvida, foram o glicosímetro. O glicosímetro é um aparelho que, na beira do leito, em poucos segundos, a gente tem o resultado da glicose ali na beira do leito do paciente. E isso é algo que é novo. A gente não tinha há muito pouco tempo, e eu estou falando em termos da medicina em si, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha esses aparelhos. Então, para a gente ter o resultado de uma glicose na beira do leito, a gente precisava coletar o laboratório do paciente, coletar o sangue, levar para o laboratório e ter esse resultado ali em 2, 3 horas. E, sem dúvida, a gente teve uma revolução no acompanhamento da glicemia dos pacientes internados em ambulatoriais com um aparelho simples. E o ultrassom, ele, na verdade, ele teve essa mesma evolução, né? Originalmente a gente pensa no ultrassom como um método só realizado por especialistas, só realizado por imaginologistas ou cardiologistas ou ginecologistas, e hoje, na verdade, a gente utiliza tanto essas grandes máquinas, mas principalmente com o advento da ultrassonografia portátil, que são aparelhos do tamanho de um notebook, e a gente consegue realizar esses exames muito mais facilmente na beira do leito, a gente passou a ter cirurgiões, intensivistas, emergencistas, fazendo esse exame de ultrassom. Não é o mesmo exame
que um radiologista faz. É diferente o exame, porque ele é um exame mais focado, mas a gente, sem dúvida, consegue responder com muito mais acurácia do que só com o exame clínico diversas perguntas na beira do leito. E, atualmente, a gente já evolui para uma nova tecnologia, que são os aparelhos ultraportáteis. São os aparelhos do tamanho de um celular, ou um pouco maior, do tamanho de um tablet, que podem ser levados muito mais facilmente à beira do leito. Eu não tenho conflito de interesse com nenhuma dessas empresas, nenhum desses aparelhos que eu vou citar, mas existe, por exemplo, o V-Scan, Duoprobe, o Philips Lumify é um outro aparelho que é realizado por Android. Eu não sou garoto propaganda dessa empresa. Essa foto foi tirada lá na Eslovênia, do Congresso Mundial de Ultrassonografia Point of Care, do qual eu fiz parte, em que eu conheci essa tecnologia, e também o Sonosite iVis, que ainda não foi lançado no Brasil, do tamanho de um tablet. Esse é o Dr. Diego Barca fazendo o exame do Dr. Lucas de Belli. O Lucas foi meu aluno no quinto período, e assim, é uma pessoa que depois virou meu sócio, virou instrutor de ultrassonografia, é uma pessoa que deixou muita saudade. E hoje a gente já tem disponível em diversos países esse aparelho, que é o Butterfly iQ. O Butterfly, ele é um pouquinho diferente dos outros aparelhos, porque ao invés de ter cristais, elementos piezoelétricos, ele tem um chip, e esse chip ele tem micropartículas de silicone, e essas partículas vibram e passam a fazer o efeito piezoelétrico, que é a transformação da energia eletromagnética em energia mecânica e vice-versa. E esse aparelho, ele barateou muito a ultrassonografia, a aquisição de aparelhos de ultrassonografia. Os aparelhos que eu mencionei anteriormente, aqueles portáteis do tamanho de um notebook, ou aqueles maiores, são aparelhos que podem chegar a custar 200, 250 mil reais. Os aparelhos ultraportáteis já tiveram uma redução do preço, hoje custam em torno de 25 a 30 mil reais, mas para a gente pensar como um estetoscópio, ainda sem dúvida, a aquisição é muito difícil pelo médico da beira do leito. Já o Butterfly, ele custa, hoje nos Estados Unidos, nos países que ele é comercializado, em torno de $2.000. Então, ainda é um valor alto, sem dúvida, né? Imagina os acadêmicos pensando, caraca, $2.000, quando que eu vou ter esse dinheiro? Fica tranquilo, quando você se formar, você vai ter esse dinheiro tranquilo, todo mês pingando na sua conta. Dá para comprar um Butterfly por mês, só alegria. Então, mas ele não chegou aqui no Brasil ainda, né? Algumas pessoas já adquiriram esse aparelho dos Estados Unidos ou de outros países onde já é comercializado, mas ele não é comercializado ainda no nosso país. Para quem ainda não sabe utilizar ultrassom, não tem vivência, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como é que se realiza o ultrassom. A gente está aqui diante de 3 sondas. Essa é a sonda convexa, a sonda linear, que está aqui no meio, e à direita a sonda setorial. E abaixo delas estão as imagens que cada uma delas fornece. É importante que cada uma dessas imagens, se você não tem ainda experiência em utilizar ultrassom, você vai observar que a região mais superior da tela, corresponde ao footprint. O que é o footprint? É essa região mais superior, mais cinza aqui da imagem, mais cinza aqui da sonda, que é o que você encosta no paciente. Footprint ou pegada. E cada uma delas tem um formato de um footprint diferente. A sonda convexa tem um footprint convexo, a sonda linear tem um footprint linear, e a sonda setorial, já vou explicar para vocês por que ela tem esse nome. Então, vocês estão observando aqui que, mesmo que eu não saiba qual é a sonda que está sendo utilizada, quando eu olho na imagem, aqui na região mais, na imagem inferior, na imagem do ultrassom, quando eu olho na região superior da imagem, eu já sei qual é a sonda que está sendo utilizada. Então, na primeira imagem, eu estou vendo uma sonda convexa, na segunda, uma imagem convexa, sonda convexa, na segunda imagem, uma sonda linear, é uma imagem linear, uma sonda linear, e na terceira, vocês veem o footprint bem pequenininho, mas os feixes de ultrassom eles se abrem formando uma fatia de pizza, o setor de um círculo.
e por isso que a gente chama essa sonda de sonda setorial. Uma característica importante, além do formato do seu footprint, é a frequência com que essas sondas trabalham, né? O ultrassom diagnóstico, a gente trabalha na faixa de megahertz, portanto, imagina, se eu estou trabalhando em megahertz, o que seria uma baixa frequência? Baixa frequência 1 a 5 megahertz, frequência moderada 5 a 10 megahertz e uma alta frequência mais que 10 megahertz. Por que é importante a gente falar da frequência? Porque a frequência é o inverso do comprimento de onda. Portanto, se o ultrassom ele está trabalhando com uma baixa frequência, ele trabalha com grande comprimento de onda. Grande comprimento de onda significa que ele consegue chegar a estruturas profundas. Então, baixa frequência eu vou utilizar quando eu estou trabalhando com estruturas profundas. Alta frequência, portanto, estruturas lineares. Deixa eu abrir aqui. Pronto, voltou. Estruturas superficiais. E quando vocês estão observando as sondas, né, qual é a frequência com que elas trabalham? A sonda convexa, linear e setorial. A sonda convexa 2 a 5 MHz, a sonda linear 6 a 13 MHz e a sonda setorial 1 a 5 MHz. Portanto, eu tenho duas sondas diferentes de baixa frequência, adequada para estruturas profundas, e uma sonda de alta frequência, sonda linear, adequada para estruturas superficiais. Quando que eu vou utilizar a sonda convexa? Quando eu vou utilizar a sonda setorial? Vocês estão vendo que a única diferença entre elas é o formato do footprint. Portanto, dependendo da janela acústica que eu tiver disponível para realizar aquele exame, o que é janela acústica? É o local por onde o ultrassom passa até chegar na imagem de interesse. Então, imagina, na sonda convexa, eu não tenho nenhum obstáculo para fazer a imagem, né? O que seriam esses obstáculos? Seria o gás, seria estruturas ósseas. Então, na região abdominal, eu não tenho nenhum problema para fazer o exame, posso fazer o exame com a sonda convexa. Agora, quando eu vou fazer o exame cardíaco, aí sim, eu tenho janelas acústicas estreitas, porque eu tenho as costelas. Portanto, para fazer o exame cardíaco, por exemplo, eu vou utilizar a sonda setorial. E qual é a sonda que eu vou utilizar para fazer o exame pulmonar? Eu vou utilizar principalmente a sonda convexa. Se eu tiver alguma dúvida em relação ao exame da pleura, exame de estruturas mais superficiais, eu posso utilizar a sonda linear. Se eu não tiver disponível nenhuma delas, só a setorial, eu posso fazer o exame? Posso fazer o exame, mas, sem dúvida, com um pouco mais de dificuldade. Você consegue? Sem dúvida, a ultrassonografia pulmonar, ela vem ganhando espaço nos últimos anos, muito por conta desse senhor que vocês veem na imagem, que é o Dr. Daniel Lichtenstein, foi quem criou a ideia de a gente fazer ultrassom pulmonar e fez realmente a descrição de praticamente todos os sinais que a gente utiliza atualmente. Ele fez a validação, inclusive, do ultrassom, e a gente está vendo aqui 3 das grandes síndromes, grandes condições que a gente utiliza, que a gente consegue fazer o diagnóstico com ultrassom. Deixa eu só fazer uma alteração aqui para o pointer voltar a funcionar. Ok. Beleza, então eu estou vendo 3 condições aqui: o derrame pleural, a consolidação alveolar e a síndrome alveolar intersticial, ou seja, edema pulmonar. Então, para essas 3 condições, a ultrassonografia ela tem uma grande acurácia. Isso foi um dos dados que o Lichtenstein trouxe para a gente. Quais são as regiões que a gente vai fazer o exame? A gente pode fazer o exame tanto na região anterior, região lateral e região posterior do tórax. Quando a gente pega uma sonda de ultrassom, vocês vão identificar que existe uma pequena marcação, uma luzinha, que se chama o marcador da tela, né? o marcador da sonda. E esse marcador ele tem um componente análogo na tela do aparelho, né? Para eu saber me orientar o que é esquerda, o que é direita. E esse marcador da sonda ele vai estar voltado, no caso da ultrassonografia pulmonar, na maior parte das vezes que a gente faz o exame, para a região cefálica do paciente. Quando esse marcador está voltado para a região cefálica do paciente, a gente está fazendo um corte transversal às costelas. Marcador voltado para a região cefálica, corte transversal. Vocês vão ver, eu vou explicar porque no ultrassom na COVID,
a gente costuma fazer, além do corte transversal às costelas, também um corte longitudinal, para conseguir visualizar com o feixe de ultrassom uma região mais extensa do pulmão, uma região mais extensa da linha pleural. Quando eu olho uma imagem, vocês que agora já sabem identificar alguns sinais, algumas imagens no ultrassom, a gente está observando que a região mais superficial da tela é uma imagem linear, ou seja, eu estou utilizando a sonda linear. Né? Eu observo que eu tenho... desculpa aqui o pointer aqui, deu uma... Então eu tenho essa região mais superior da tela reta, ou seja, linear, mostrando que eu estou diante de uma sonda linear. Essa imagem mais superficial aqui nos 2 centímetros de profundidade, eu consigo ver uma escala aqui à direita mostrando que eu estou com 2 centímetros de profundidade. Eu tenho as partes moles, né? E como eu estou transversal às costelas, eu tenho uma costela, abaixo da costela eu tenho uma sombra acústica posterior, a segunda costela, a costela inferior, também com uma sombra acústica posterior, e entre as duas costelas, aí eu tenho a linha pleural, eu tenho janela acústica para examinar esse parênquima pulmonar. Okay? O ultrassom, o pulmão normal, como ele é 99% ar, o ultrassom só vai trazer artefatos para a gente. Mas, de qualquer forma, esses artefatos eles trazem muita informação. Então, observem que agora eu estou utilizando uma outra sonda, agora eu estou utilizando a sonda convexa para fazer o exame, e com a sonda convexa eu estou fazendo o mesmo exame transversal às costelas, portanto eu observo costela, sombra acústica posterior, costela, sombra acústica posterior. Observo a linha pleural, essa linha pleural tem um deslizamento, e justamente entre essas costelas, com as costelas e a linha pleural, o Daniel Lichtenstein, garantindo que a gente está no local adequado, ele chamou essa imagem de sinal do morcego. Se você não está vendo o morcego, eu coloquei um morceguinho ali para você. Ele não é um sinal normal, ele não é um sinal patológico, ele só é o sinal de que eu estou fazendo o exame no local certo. Além disso, a linha pleural ela apresenta um deslizamento caso as duas pleuras, pleura parietal e visceral, estejam apostas e que haja ventilação. Ok, eu falei para vocês que as regiões inferiores são regiões de artefatos, que mostram artefatos para a gente. E quais são esses artefatos? A gente tem que entender que 99% do pulmão ele é aerado, portanto, 100% do ultrassom que vai incidir na linha pleural, ele vai sofrer uma reflexão. Então, observa, o ultrassom desceu da pele até a linha pleural, 100% dele sofre reflexão. Sofreu reflexão, porém, quando esse ultrassom chega até a sonda, mais uma vez, ele sofre uma nova reflexão e ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando nas partes moles do paciente. E quando ele faz essa primeira descida e volta, ele mostra para a gente essa linha, surge na tela essa imagem, essa linha hiperecogênica, que é a imagem da linha pleural. Só que cada vez que o ultrassom vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele mostra para a gente uma nova linha pleural, aí sim uma linha pleural artefatual, não é uma linha pleural verdadeira, uma linha pleural falsa, mas é uma linha pleural que indica para a gente que a gente está diante de um pulmão 100% aerado. Essas linhas são linhas de artefato, mas tem, portanto, um sinal clínico muito importante para a gente. A gente poderia excluir, nesse caso, um paciente com derrame pleural, a gente poderia estar excluindo edema pulmonar, excluindo uma pneumonia grave, porque justamente a gente está diante de um pulmão aerado. A gente tem essas linhas de reverberação, a linha A. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, não sei se vocês já foram ao Grand Canyon, eu nunca fui, mas quando eu chegar lá no Grand Canyon, eu vou chegar bem na beiradinha do Grand Canyon e eu vou olhar para um lado, olhar para o outro, para não acharem que eu sou maluco, e eu vou gritar, pleura! O que eu vou escutar? Porque na minha frente, quando eu estou bem na beiradinha ali do Grand Canyon, na minha frente só tem o quê? Só tem ar. Né? Só tem ar. Então, quando eu grito pleura, eu escuto pleura, pleura, pleura.
pleura, 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 pleura. Exatamente o que eu estou observando nesse exame com as linhas A. Pleura, 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 pleura. Ok? Eu tenho um pulmão aerado. Essas linhas A, como eu disse, são artefatos, mas são artefatos que têm sinais clínicos e indicação clínica significativa para a gente. Agora, imagina que esse pulmão que era 100% aerado, ele começa a ficar edemaciado. O primeiro local que sofre espessamento, que é onde a gente concentra edema, lá na arquitetura pulmonar, é no septo interlobular. E aí, agora eu tenho uma estrutura que era muito fininha e agora ela está edemaciada, fazendo com que o ultrassom agora comece a entrar no parênquima pulmonar. E quando esse ultrassom entra no parênquima pulmonar, ele passa a ter artefatos verticais. Artefatos verticais que a gente chama de linhas B. Linhas B. Não tem nada a ver com linhas B de Kerley, são linhas B de Liechtenstein, a gente não usa esse epônimo linhas B de Liechtenstein. Correta. Linhas B é bem suficiente. E o que são linhas B verdadeiras? Linhas B com pedigree. São linhas B que se iniciam na linha pleural, se estendem desde a linha pleural até o final da tela, até a região inferior da tela, se movimentam junto com a linha pleural, porque o septo interlobular ele se movimenta durante a ventilação, a gente chama de linhas e eles apagam as linhas A. Tem nada a ver com linhas B. O ultrassom, portanto, entra no parênquima, não sofre mais naquele momento, naquele local onde ele tinha aquela reverberação, ele não tem mais reverberação, ele agora entra no parênquima, portanto, eu não tenho mais as linhas A. Com esse processo patológico se estendendo, imagina, agora antes eu só tinha espessamento do septo interlobular, só tinha edema intersticial e agora eu tenho um edema alveolar. Eu tenho alvéolos completamente cheios de líquido, não interessa se esse líquido é inflamatório, se esse líquido é um líquido só hemodinâmico, por aumento da pressão hidrostática dos capilares, mas o fato é que agora eu só tenho, na progressão dessa doença, eu só tenho alvéolos totalmente preenchidos por líquido. Nesse momento que os alvéolos estão desaerados, o pulmão passa a ter um aspecto de órgão sólido. Olha que interessante, eu estou saindo de um momento que o pulmão ele é 99% ar e agora se transforma no órgão sólido, eu estou diante de uma consolidação. Observa, essa imagem, uma imagem realizada na região lateral do paciente, eu não tenho linhas A, eu não tenho linhas B, eu não tenho artefatos, eu tenho um aspecto de órgão sólido, é o pulmão de fato consolidado. Além disso, outro sinal que a gente vai ter, além das linhas A, das linhas B, das consolidações, são os derrames pleurais. E também esse é um diagnóstico muito mais simples da gente realizar, utilizando ultrassonografia. Os próprios radiologistas, o Liechtenstein é um intensivista, né? Foi o intensivista que começou a realizar ultrassom pulmonar, posteriormente os emergencistas, e atualmente os radiologistas passam a ter interesse também nesse método, mas até bem recentemente os radiologistas só faziam ultrassom para examinar a região pleural, para saber se o paciente tinha derrame ou não. No contexto de tromboembolismo pulmonar, a professora Angélica Heissig, da Alemanha, ela descreveu achados novos, achados que não estão naqueles padrões A, B, C, D, linhas A, linhas B, consolidação e derrame pleural, A, B, C, D. São imagens chamadas microconsolidações. Então, aquela linha pleural deixa de ser uma linha pleural homogênea para ter pequenas imagens em V, imagens em cunha, imagens triangulares ou imagens arredondadas, pequenas, bem pequenininhas, em torno de 1, 2 centímetros, na região subpleural, imediatamente abaixo da pleura. Essas imagens estão relacionadas a pequenos infartos pleurais e elas estão relacionadas à embolia pulmonar. Eu posso fazer o exame tanto com a sonda convexa, sonda linear, para buscar essas imagens de consolidação, de microconsolidações, né, são mais um sinal que a gente pode ter fazendo ultrassom pulmonar. E por que eu estou falando especificamente das microconsolidações? Porque elas não são patognomônicas de infarto pulmonar. Elas podem surgir em processos inflamatórios também, que tenham uma preferência por um acometimento periférico. E esse é o caso
da Covid-19. O acometimento principal da Covid-19 é o que a gente vê na tomografia, é um acometimento periférico e posterior, principalmente. É claro que é uma doença que tende a pegar o pulmão de forma difusa, porém com predomínio posterior. Em 13 de março, eu e junto com outros colegas da Winfocus, Winfocus Brasil. A Winfocus é uma rede mundial. Eu sou membro do board de diretores da Winfocus, do board de diretores internacional da Winfocus. É uma rede mundial, uma sociedade de ultrassonografia point of care. E o núcleo dessa sociedade aqui no Brasil, formada pelo Dr. José Muniz Pazelli, de Barbacena, Marcos Bastos, de Juiz de Fora, Ana Luísa Vieira, de Barbacena, Dr. Marcos Betlen, que trabalha comigo, é aqui do Rio de Janeiro, do Hospital do Fundão, e eu, né, nós nos propusemos a gerar uma recomendação sobre a utilização do ultrassom pulmonar no atendimento da Covid. O que a gente fez foi, inicialmente, dizer como é que naquele momento estava a pandemia. A gente tinha, na época, 13.500 casos, né? Isso tem pouco mais de um mês. Hoje a gente já tem mais de 45 mil casos aqui no Brasil. A gente fez uma pequena revisão da literatura, que na época eram 4 artigos apenas publicados, eram 2 relatos de caso e 2 séries de caso apenas. A gente recomendou nesse documento a utilização de um protocolo já descrito em 2010 pelo professor Jean-Jacques Ruby, que é a utilização do ultrassom para investigar tanto a região anterior, quanto lateral, quanto posterior. Se a gente estivesse diante do paciente com insuficiência respiratória que levasse à intubação, normalmente, nas condições que normalmente levam à intubação na terapia intensiva, DPOC, asma, pneumonia, trombo pulmonar, só o exame das regiões anteriores e laterais é suficiente. Mas na Covid-19, como a gente tem um acometimento posterior significativo, apesar de não ser exclusivamente posterior, a gente achou por bem recomendar a realização do protocolo do professor Jean-Jacques Ruby. E outra particularidade vocês estão vendo aqui com R1, R2, R3, R4, L1, L2, L3, L4, R de right, né, de direita, e L1 de left. Então a gente está recomendando 6 janelas de cada lado, 12 janelas ao total. E além disso, ao invés de realizar um corte longitudinal ao tórax, pelo menos registrar essas imagens com um corte oblíquo do tórax, um corte que coincida com o espaço intercostal. Portanto, eu consigo visualizar uma maior área, uma maior distância, maior comprimento de linha pleural para buscar essas imagens de microconsolidações, para buscar essas imagens de linhas B, de linhas A no paciente com Covid-19. A gente fez essa recomendação após essa descrição do corte oblíquo do professor Volpicelli, 2014, o professor Giovanni Volpicelli, da Itália. Ele fez essa recomendação. O Volpicelli também é um dos membros da Winfocus, um dos membros da direção da Winfocus. Eu conversei com ele, perguntando como que ele estava realizando o exame, como que ele sugeria que a gente realizasse, a gente padronizasse aqui no Brasil, e ele também estava fazendo da mesma forma com as janelas anteriores, laterais e posteriores, e ele recomendando que a gente utilizasse também os cortes oblíquos para visualização de uma grande extensão de linha pleural. A gente fez uma recomendação no momento que a ultrassonografia deveria ser utilizada para estratificação de gravidade e para monitorização dos pacientes críticos com Covid-19, que o protocolo do professor Ruby fosse utilizado para visualização a registro das janelas e que o ultrassom não fosse utilizado para dar ou excluir o diagnóstico de Covid. A gente não tem nenhum estudo, a gente não tem nenhum trabalho que justifique essa utilização do ultrassom como uma ferramenta diagnóstica para a Covid-19. Então, eu não vou fazer ultrassom e falar assim,
esse paciente tem lesões típicas de Covid, esse paciente, sem dúvida, eu fiz o ultrassom, ele tem Covid, com certeza. A tomografia a gente também não pode afirmar isso. As imagens têm pouca especificidade para Covid, né? A gente tem outras doenças, outras viroses pulmonares que têm os mesmos padrões de vidro fosco, bilateral, vidro fosco difuso, de crazy paving, que é a pavimentação irregular, que é a alteração entre áreas de vidro fosco e espessamento dos septos interlobulares circundando essa região, formando um espectro pavimentado da imagem. Isso a gente não tem uma especificidade alta nem na tomografia e nem na ultrassonografia. E eu fiz uma revisão, na verdade, eu venho fazendo uma revisão diária, né, do que vem saindo. Se alguém quiser fazer também essa revisão no PubMed, é só utilizar esses unitermos que eu utilizei, mas não uso só como referência o PubMed, eu também utilizo as milhares de mensagens pelo WhatsApp por dia que eu recebo. Cada vez que sai um artigo, antes de sair no PubMed, parece que está saindo no WhatsApp. Então, na verdade, a gente está tendo um grande papel das mídias sociais. Esse webinário é mais uma prova disso. E, sem dúvida, as mídias sociais passaram a ter um papel muito mais importante na educação médica nesse contexto da Covid. E até hoje, a última vez que eu chequei essa lista foi hoje, 2 horas antes dessa live. A gente tinha 27 publicações, né? Sendo que vocês que conhecem a hierarquia das evidências, né? Quando a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente sabe que existe uma hierarquia de evidências mais fortes e evidências mais fracas. E o que a gente tem até agora são evidências muito fracas, né, para a utilização do ultrassom de uma maneira geral, né, na Covid. Então, eu tenho 4 relatos de caso, 9 séries de casos, sendo uma em pediatria, 9 cartas ou artigos de opinião, 3 revisões narrativas e apenas um estudo de acurácia, que na verdade não é exatamente um estudo de acurácia. A gente vai entender, eu vou mostrar esse estudo para vocês. Então, eu fiz uma seleção, não vou apresentar os 27 artigos para vocês. O primeiro que me chamou bastante atenção foi esse artigo publicado na Intensive Care Medicine. É um artigo chinês, Findings of Lung Ultrasonography de coronavírus. E o que ele traz para a gente? Ele traz uma série de 20 casos, e ele mostrou o que foi mais comum, o que chamou a atenção nesses casos. Eles observaram uma linha pleural mais irregular do que a gente normalmente observa na ultrassonografia pulmonar, diversas linhas B, que são achados inespecíficos. Agora, diversas linhas B que passam a confluir, que passam a ficar cada vez mais espessas e se tornam uma grande linha B espessa. As consolidações pequenas, as microconsolidações subpleurais, consolidações lobares, que esse não é um achado específico, foi visto em alguns pacientes com Covid, mas que talvez surgiram acometimento bacteriano, concomitante ou até não ser Covid, ser um acometimento por pneumonia bacteriana. Um detalhe muito importante, derrame pleural é um achado raro. Nos pacientes com Covid, a não ser que tenham comorbidades que justifiquem. O paciente tem insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal. Aí a gente pode encontrar, tem sinais tem doenças que cursam com serosite. Aí a gente vai pensar realmente que pode ser comum, mas a Covid em si não é comum ter derrame pleural. E uma distribuição, talvez esse seja um sinal bastante interessante, né, é o que a gente observa na tomografia, uma distribuição multilobar, né, em diversos lobos pulmonares, a gente consegue observar esses achados. Sem dúvida, as linhas B focais são os marcadores da fase precoce. Mas imagina, ele tirou essas conclusões baseado no exame de 20 pacientes apenas. O Giovanni Volpicelli, essa é uma outra revisão que o Volpicelli publicou a semana passada,
no The Journal of Ultrasound, é o periódico da Unifocus, é de acesso gratuito, todos podem acessar tanto os artigos quanto os seus suplementos, os vídeos que acompanham. E muito interessante, nesse artigo, Volpicelli ele traz um insight de um sinal que é um sinal novo na Covid. Essa é a opinião dele, esse sinal não está validado, isso é muito importante, isso tem baixo nível de evidência, mas é importante que a gente leve em consideração a opinião do Volpicelli, que atendeu centenas de pacientes com Covid-19 lá na Itália. Ele é emergencista, não é radiologista, ele é emergencista do Hospital São Luís de Gonzaga, em Torino. E o Volpicelli é um dos pesquisadores, posso dizer que é o herdeiro do Liechtenstein, é um dos pesquisadores que mais estuda e mais publica sobre ultrassonografia pulmonar hoje. E, na verdade, se a gente pegar aqueles primeiros artigos, aqueles primeiros quatro artigos que a gente falou lá na nossa recomendação, um deles cita um sinal que é o sinal da cachoeira. O que é o sinal da cachoeira? O sinal da cachoeira é uma linha B espessa, que usualmente está relacionada a uma microconsolidação. Então, abaixo daquela microconsolidação, eu tenho uma linha B espessa. Só que, na verdade, o sinal que o Volpicelli descreve para a gente é um sinal um pouquinho diferente. Ele descreve como o sinal do feixe de luz. O sinal do feixe de luz, o que é? É uma linha B espessa que emerge de uma linha pleural fina, de uma linha pleural sem microconsolidações. Então, esse sinal do feixe de luz é o que ele propõe como sendo um sinal precoce e um sinal que normalmente ele não visualiza em pacientes com outras patologias. É o que poderia ser um sinal específico para o diagnóstico. Vejam bem, essa é uma impressão do Giovanni Volpicelli. A gente não vai recomendar esse sinal como sendo um sinal patognomônico, não tem como fazer isso. Mas, para a gente entender o que a gente tem na literatura até agora, sinal do feixe de luz é o sinal mais promissor, né, na acurácia do ultrassom para o diagnóstico da Covid, principalmente para exame de triagem no início, decisão de internar ou não um paciente, por exemplo, além de outros padrões, de outros exames, como o exame clínico, oximetria de pulso. Então, a gente está visualizando vários pacientes com esse sinal do feixe de luz, lembrando que a gente diferencia esse sinal do sinal da cachoeira, o waterfall sign, porque o feixe de luz ele emerge de uma linha pleural fina, de uma linha pleural normal. A gente até pode visualizar o sinal do feixe de luz junto com o sinal da cachoeira nos pacientes, lembrando que esse paciente vai ter sinais da cachoeira e esse feixe de luz, essa cachoeira, está emergindo de uma microconsolidação. E o artigo que eu falei, supostamente o artigo de acurácia, ele foi publicado na semana passada também, dia 15 de abril, na Ultrasound Medicine, uma revista alemã da Sociedade Europeia de Ultrassonografia. E esse estudo ele comparou 30 pacientes que fizeram TC e ultrassom. E aí eu preciso fazer um pequeno à parte, antes da gente falar do estudo. Eu não sei se todos estão atualizados com relação aos tipos de exames, os tipos de testes estatísticos que a gente vai fazer do ponto de vista diagnóstico, né? Então, quando a gente está fazendo um teste estatístico, né, que eu estou comparando o meu novo teste diagnóstico, por exemplo, o ultrassom, com o padrão ouro para aquela doença, e o padrão ouro, no caso, é RT-PCR, é Real-Time PCR, reação de polimerase em cadeia, aí sim a gente utilizaria a acurácia, né, sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança. Né, realmente não faz muito sentido se a gente está comparando ultrassom com um método que não é o padrão ouro, utilizar esses termos para caracterizar o ultrassom. Sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança. Não é o caso. Quando a gente está comparando um método diagnóstico com outro método diagnóstico, né, por que é importante isso? Imagina que eu vou comparar TC com ultrassom.
né, ou ultrassom com TC. São dois métodos diferentes. Mas por que eu quero saber qual é o valor do ultrassom, a concordância do ultrassom em relação a TC? Porque para fazer TC eu tenho que tirar o paciente da UTI, levar o paciente lá na emergência. Eu posso fazer 3, 4, 5 exames de ultrassom por dia. Eu não vou fazer 3, 4, 5 tomografias. É um exame com, com radiação. Portanto, o ultrassom, a adoção do ultrassom, se eu encontro de fato uma concordância adequada entre ultrassom com a tomografia, é muito interessante essa informação para a gente. E aí, quando a gente pensa em testes estatísticos, para a gente comparar um exame com o outro, eu tenho que pensar se esse exame me dá variáveis numéricas ou variáveis categóricas, variáveis que categorizam aquele exame, seja numa ordem específica ou não. O que é um determinado categórico? Por exemplo, gênero. Gênero é um dado categórico. As pessoas são categorizadas em gênero masculino, gênero feminino. Existe uma ordem para isso? Não, não existe uma ordem. Mas não é uma variável numérica. Quando essas variáveis categóricas obedecem a uma ordem, por exemplo, ausência de doença, acometimento leve, moderado, grave, aí sim eu tenho uma ordem. Apesar de leve, moderado, grave não ser algo numérico, elas têm uma ordenação possível, né? Então, essas variáveis categóricas podem ser ordinais ou não, né? Então, quando eu estou trabalhando com variáveis numéricas, por exemplo, glicose dá uma variável numérica, né? Eu posso ter 126, 127, 128, 129, 130 de glicose, né? E eu vou comparar dois exames que tenham essas variáveis numéricas. Por exemplo, vou comparar um método que meça o débito cardíaco, 4 de débito cardíaco, no cateter de Swan-Ganz e comparar pelo ultrassom, ou pelo pico, pelo EV1000, por outro método. Eu quero comparar esses dois métodos. São variáveis numéricas. Para saber se eles concordam, ou seja, se dá 4 em um, dá 4 no outro, ou seja, para saber se existe concordância, o teste que a gente faz é um teste chamado Blend Altman. Caso não haja concordância, a gente pode, pelo menos, tentar estabelecer uma correlação entre eles, né? Na correlação, um parâmetro não bate exatamente com o outro, mas pelo menos ele consegue identificar se existe uma tendência, né? Se um sobe, outro sobe também. Se um desce, outro desce também. Agora, quando a gente está trabalhando com variáveis categóricas, né, incluindo variáveis ordinais, a gente trabalha também com concordância, mas com uma ferramenta chamada capa. Ele está travado aqui para mim no Instagram, o slide. Porquinho, você está conseguindo ver os slides? Gilberto? Eu tô conseguindo ver. Tá travado aonde? Pelo Instagram? Não, pelo Instagram eu não Tá tô acompanhando pelo acompanhando. Instagram? Não tá? Não, é o No Júnior que Instagram. tá vendo no Instagram, mas a gente pode ver. Pode seguir que a gente vê aqui o Instagram pra você. Pode deixar. Ó, voltou lá a imagem dele. Pronto. Ah, sim. Não estou te ouvindo, Júnior. Inverte a tua tela de novo aí pra gente. Beleza. Show, beleza. Cara, na tua tela que tá travado, bicho. Já tô mostrando aqui variáveis categóricas capa, concordância por capa. É isso pra mim tá aqui. Isso. No Webex tá normal. No Facebook também. Meu medo que se eu mudar aqui o slide, vai sumir totalmente. O Webex tá normal. Só se eu sair aqui rapidinho e entrar na slide. Tranquilo, não vou embora. Vou sair da sala aqui do Webex e vou entrar de novo. Às vezes travou por causa disso já. Dá esse probleminha. Tranquilo, não vou embora. Espera aí, um segundo que eu já estou entrando de novo. Probleminha técnico, pessoal. Não saiam, por favor.
Então, quando a gente... Vou continuar o que a gente não precisar de slide, aí quando retornar a gente utiliza os slides. Então, se a gente está trabalhando com variáveis categóricas, a gente precisa de um capa. E, na verdade, esse estudo ele fez corretamente a comparação entre a TC e a ultrassonografia e mostrou para a gente que existe uma concordância moderada. Existe um capa de 0,529 entre a TC e ultrassom, ou seja, quando o ultrassom mostra para a gente que tem sinais de consolidações, sinais de maiores gravidades, provavelmente isso vai estar, a TC vai estar acompanhando, ou seja, o ultrassom acompanha a tomografia. Para quem não está acostumado a avaliar o capa, se a gente tem um capa de 0,8 a 1, eu tenho uma concordância quase perfeita. O capa de 0,6 a 8 é um capa com uma concordância muito boa. Um capa de 0,4 a 0,6 eu tenho uma concordância moderada, é o caso do ultrassom com a tomografia. Quantas pessoas assistindo? Mas o artigo ele também traz para a gente dados de sensibilidade e especificidade, que realmente ele confunde tudo, ele coloca variáveis ordinais com sensibilidade e especificidade. Na verdade, se eu estou falando de sensibilidade e especificidade, é sim ou não, tem a doença ou não tem a doença. E se a gente for considerar, na verdade, o ultrassom em relação à tomografia, o ultrassom ele tem uma sensibilidade de 100% para dizer que existe alteração na TC. Só que a especificidade é baixa. Então, o ultrassom ele pode ter alterado com TCs normais. Então, mas isso, sem dúvida, com um número muito pequeno de pacientes. Eram 3 pacientes só com TC normal e 2 pacientes tiveram o ultrassom alterado com a TC normal. Então, é um dado muito, muito inicial, muito pequeno para a gente valorizar, de fato, essa questão da sensibilidade e especificidade do ultrassom em relação à tomografia. O que eu faço na UTI? Eu utilizo o ultrassom para monitorização dos pacientes. E a informação de que o ultrassom é adequado para monitorizar veio, na verdade, de um estudo de 2010 do Gabriele Via, que mostrou para a gente que, de fato, num paciente que estava tratando proteinose alveolar, ou seja, como é que é o tratamento da proteinose alveolar? Eu faço uma intubação seletiva com um tubo de Robert Shaw e eu encharco o pulmão contralateral. Encharco, tiro a salina, encharco, tiro a salina, encharco, tiro a salina para tratar esse pulmão que tem proteinose. Ou seja, é um modelo perfeito para você observar o alvéolo sendo encharcado. E o ultrassom consegue mostrar para a gente, tanto durante o encharcamento, passo 1, passo 2, passo 3, em que ocorreu já o encharcamento, e no período de reaeração do pulmão, esse artigo mostrou para a gente em 7 pacientes, mas realmente isso foi muito consistente em todos esses pacientes, e realmente o ultrassom ele é útil para detectar as variações do ultrassom, ao longo as variações das alterações do paciente ao longo do tempo, ou seja, o ultrassom é adequado para a monitorização não só dos pacientes com Covid, mas todos os pacientes com doença pulmonar na UTI. Eu vou mostrar 2 casos para vocês. O primeiro foi de um paciente que fez uma tomografia, e essa tomografia tinha poucos achados, tinha poucas áreas de vidro fosco, que estavam em 3 lobos pulmonares, realmente, mas sem dúvida eram imagens em poucos segmentos do pulmão, uma imagem que num paciente que já tinha 3 dias depois ele já não precisava mais de oxigênio, então a gente ficaria tranquilo para dar alta para esse paciente. Eu fiz ultrassom pulmonar nesse paciente. E o que a gente observava nesse doente eram imagens não compatíveis com o que a gente tinha visualizado na tomografia 3 dias antes. Esse paciente já tinha sinais de linhas pleurais muito espessadas, com microconsolidações, com o sinal da cachoeira vindo dessas microconsolidações, ou seja, mostrava sinais de gravidade, mostrava sinais que realmente preocupariam a gente, fariam com que a gente pensasse em não dar alta para esse paciente. O médico dele, o médico assistente, optou por conta dessa imagem do ultrassom,
repetir a tomografia e a gente passou a ter uma tomografia bastante diferente, já com diversas áreas de consolidação, com áreas de vidro fosco, bastante proeminente, e esse paciente acabou evoluindo para a intubação orotraqueal 24 horas depois. Não foi bom ele ter feito ultrassom, que motivou uma nova tomografia, que motivou a permanência dele no CTI. E um outro paciente foi um paciente que a gente fez o exame, ele tinha imagens de linhas B, imagens de microconsolidações também. Ele, como já tinha o pulmão acometido em diversas áreas, a gente não tinha essa imagem do sinal do raio de luz, né, porque no CTI, normalmente, a gente já encontra pacientes com microconsolidações, pacientes mais graves. E por que foi interessante esse caso? 3 dias depois que eu fiz esse ultrassom, a gente dosou alguns marcadores de gravidade nesse paciente. LDH subiu, PCR, curva igual, dedímero caiu. Você pensa assim, caramba, eu tenho um parâmetro que diz que o paciente melhorou, um parâmetro que diz que o paciente piorou, outro que diz que está estável, ele estava sedado na terapia intensiva, e a gente repetiu o exame. E agora, no exame, a gente passa a ter não só as linhas B, mas também linhas A, mostrando que esse parênquima ele voltou a ficar aerado em diversas das suas áreas. Além disso, esse equipamento ele nos permite uma monitorização à distância, a teleultrassonografia. Ele nos permite, então, meu sócio Marcos Bettlin ficou de plantão dos dias lá no STAR. Ele, utilizando esse aparelho, me ligou, o aparelho fica conectado no celular, a imagem do ultrassom ela surge no celular, e o que ele fez é justamente filmar a mão dele, e essa plataforma eu consigo de casa ver como é que ele está fazendo a técnica, como está fazendo a imagem, como é que está vendo, como é que está acontecendo a imagem. Posso orientar, inclusive, algumas alterações, posso desenhar na tela mostrando o local onde ele tem que fazer o exame, como tem que fazer a rotação ou inclinação da imagem. Ou seja, em relação à teleultrassonografia também é um teste muito interessante. Para finalizar, a gente, sem dúvida, a gente precisa de diversos métodos para monitorizar esse paciente. O Dr. Luciano Gattinoni é um dos grandes nomes da ventilação mecânica. Ele mostra para a gente que essa doença, principalmente no seu início, ela é diferente das síndromes de conforto das SARAs que a gente normalmente vê, com uma mecânica pulmonar mais alta, em torno de 50 mililitros por centímetro de água. Porém, o que a gente observa aqui é essa distribuição de complacências, de mecânicas ventilatórias, ela é heterogênea. Eu tenho pacientes com complacências melhores e pacientes com complacências piores. E não só a avaliação da mecânica, da complacência, da elastância à beira do leito, mas também a imagem pode nos ajudar a individualizar melhor o tratamento desse paciente. Portanto, o ultrassom, sem dúvida, como uma ferramenta de monitorização, ela é muito útil, e essa é a mensagem final, para individualizar o tratamento com esse paciente. Não só o ultrassom, mas a ultrassonografia, a tomografia de impedância elétrica, que alguns CTI já tem, a tromboelastometria rotacional, que permite individualizar o compreendimento da coagulação do paciente, a análise mecânica ventilatória e os exames laboratoriais que a gente realiza nesse contexto da Covid. Queria agradecer muito a participação. O meu e-mail, deixa eu colocar aqui meu e-mail. Eu coloquei minhas redes sociais, mais fácil, lá no início. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer para mim, podem fazer em qualquer um desses meios, pelo Twitter, pelo Instagram, pode ser o meu pessoal, que é o Elmo Pereira MD. O Infocus Rio é do nosso curso de ultrassonografia, e o Passar no TEM é um curso preparatório que eu comecei a organizar no ano passado. A gente está na segunda edição para a prova de título de especialista. Muito obrigado, galera.
Deixa eu virar minha câmera aqui. Doutor Elmo, que show de aula, né? Eu acho que serviu para todo mundo, tanto. Meu microfone está aberto, né? Acho que serviu para todo mundo, tanto para quem está no início da graduação, tinha gente aqui do início, tinha gente aqui que já era formada aqui da UERJ, ex-aluno tá assistindo. Acho que até tem gente que é colega aí do senhor já que também estava aqui presente. Eu acho que serviu de muita valia para todo mundo. Eu não estou conseguindo ver aqui se alguém tem dúvida, não sei se o senhor estaria disposto a tirar alguma dúvida que ficou, mas eu acho que não Eu foi. medo só por causa do tempo, que 1 hora ele encerra. Sim. Tá. É verdade, tem 1 minuto e 52 restantes, é verdade. Eu acabei de ver isso. Ele está liberando, ele está colocando por tempo? Não, é aqui no Instagram que tá reclamando aqui que vai desligar a gente da live. Entendi. Mas aqui no a gente está aberto, né? Beleza, mas enfim, pessoal, obrigado por terem assistido a live. Fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Espero que a live possa ter contribuído um pouquinho com essa live. O Elmo foi, assim, não tem nem palavra para agradecer. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu, Vou pegar a live aqui. Grande abraço. Valeu. Tá certo. Aqui no grupo, aqui no Webex, alguém escreveu alguma coisa? A gente tem algumas dúvidas, sim. Aqui, ó. A Camila está pedindo para repetir o sinal da cachoeira. Ok. Gente, deixa eu ver aqui só para tentar organizar. O João Vitor também tem uma dúvida. Vamos começar com a Camila, professor. Eu acho que é a primeira Claro. dúvida que surgiu aqui que eu consegui identificar. Perfeito. Tá ótimo. Até vou responder a pergunta da Camila e da Miriam, que ficou com dúvida na identificação das microconsolidações. Então, essa imagem aqui é uma imagem que a gente, na região mais superior da tela, a gente está vendo que a gente observa, a gente está utilizando uma sonda convexa para fazer esse exame. Essa imagem mais superior, deixa eu usar mais uma vez aqui o meu pointer. Pronto. Beleza. Então, a região mais superior da imagem, a gente está diante das partes moles, né, músculo subcutâneo, né, e esse é o sinal que primeiro sinal que a gente vai ter no ultrassom pulmonar, é a identificação da linha pleural. E essa linha pleural, normalmente, ela é uma linha contínua e uma linha fina, tá? Uma linha contínua e uma linha fina. Quando essa linha pleural ela passa a se interromper e a gente passa a visualizar imagens hipo ou hiperecogênicas, ou seja, mais claras ou mais escuras do que o parênquima, sugerindo órgãos sólidos, imagens bem pequenas, a gente está diante dessas microconsolidações. Tá? Então, observa, quando a gente se afasta dessas microconsolidações, e essa imagem, mais uma vez, nos permite fazer isso, no momento que eu não vejo as microconsolidações, eu ainda assim vejo as imagens verticais que começam na linha pleural e se estendem até o final da imagem. Tá? Agora, abaixo da microconsolidação, vocês também conseguem visualizar uma imagem espessa, uma linha vertical também, mas é uma faixa, na verdade, vertical, que se estende desde a consolidação até o final da imagem. É uma imagem espessa, hiperecogênica, que se estende da consolidação até o final da imagem. Esse é o sinal da cachoeira. Tá? O sinal da cachoeira é essa imagem hiperecogênica que se estende da microconsolidação até o final da imagem. Essa é uma imagem que, segundo a opinião, importante, a opinião do Giovanni Volpicelli, é uma imagem menos específica de Covid-19. Agora, deixa eu abrir aqui de novo, mostrar as imagens dele. O que ele propõe como sendo um sinal mais precoce e específico são essas imagens. Também, observa, faixas hiperecogênicas do início até o final da imagem, ou seja, da linha pleural até o final da imagem, mas vindo de uma linha pleural fininha, de uma linha pleural normal. Né? Então,
a gente está observando algo diferente do sinal da cachoeira. É como se fosse uma linha B, realmente, né? Uma linha hiperecogênica vertical, mas não é exatamente uma linha, é uma faixa hiperecogênica que começa na linha pleural e vai até o final da imagem. É vidro fosco. Professor, obrigado. Assim, vamos lá, não temos tantas dúvidas, mas tem mais uma dúvida aqui, mais duas dúvidas, na verdade, do João Vitor. A Miriam, acho que ela ficou, não sei se esclareceu, que ela estava com dificuldade de ver microconsolidações. O João Vitor, ele não entendeu como funciona a reverberação das ondas no pulmão e o artefato. Eu vou pedir para o João, eu vi a pergunta dele, Gilberto. Eu vou pedir para o João ele assistir mais uma vez a explicação, porque é uma explicação um pouco mais extensa de como acontece essa reverberação, a formação das linhas A, lá na live do Instagram. Ela vai ficar gravada, então se ele tiver, mesmo depois de assistir a live, ele ainda tiver dúvida, ele me escreve no meu Instagram e eu explico com mais detalhes para ele. Mas é uma explicação um pouco mais demorada. Sem problema, professor. Também para esclarecer, a gente está gravando essa conversa aqui também por essa via aqui, então a gente depois pode disponibilizar também isso aqui. Perfeito, maravilha. O Pedro, ele fez uma pergunta também. Não entendi muito bem as alterações de linha B do Covid. Pode repetir? Então, o Covid, Pedro, a Covid, ela pode ter todas essas alterações que são inespecíficas. Você pode ter linha A, que é um artefato normal. Você pode ter linha B, que é esse artefato vertical, que você está vendo aí na tela, diversas linhas B, que são essas linhas finas que se iniciam na pleura e vão até o final da imagem. Mas o que o professor Giovanni Volpicelli propõe é realmente não só as linhas B, mas as faixas, essas faixas hiperecogênicas, como o sinal do facho de luz ou do raio de luz, como um sinal mais específico, né? Mas todos os outros achados inespecíficos de ultrassom podem surgir em pacientes com Covid. Não sei se tem mais alguma dúvida. Eu acredito que não. Tem aqui a Maraia Maraiá, eu acho. Ela fala da evolução dos pacientes com Covid com distúrbio de coagulação grave. E fala do tromboelastograma. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Acha que dá para falar alguma coisa? Sim. A gente, no CTI, a gente utiliza o tromboelastograma para monitorizar a coagulação desses pacientes. Na verdade, assim, a gente está entendendo ainda como a coagulação se altera. Realmente, aquele estudo do Luciano Gattinoni, que mostrou que a complacência normalmente é alta, mostrou também que os pacientes têm muita hipoxemia. E uma das possibilidades disso acontecer, dessa hipoxemia ser grave, é de microtromboses pulmonares. E isso foi o que um estudo recente também da Universidade de São Paulo, foi publicado essa semana. Um estudo de patologia mostrou de 20 autópsias e todas tinham alterações trombóticas tanto nos pulmões quanto nos rins. Portanto, a gente tem motivos para acreditar que existe uma hipercoagulabilidade nesses pacientes, mas é importante dizer que essa hipercoagulabilidade ela não quer dizer que a gente aumentar a dose da heparina profilática ou anticoagular esses pacientes seja a melhor conduta. Para isso, a gente precisa de ensaios clínicos que estão sendo realizados agora para entender se realmente, sabendo que esse paciente tem alteração de coagulação, será que tratar a coagulação é o melhor para esse doente? A gente tem outra condição muito mais prevalente do que a Covid, que é a sepse. E a gente sabe que na sepse existem fenômenos trombóticos, existem fenômenos de hipercoagulabilidade, mas estudos da década de 90 e da década de 2000 com anticoagulante, seja heparina, seja antagonista, seja antitrombina 3, quanto a proteína C ativada, ou seja, 3 anticoagulantes,
os pacientes não tiveram benefício nenhum, né? Então, o fato de ter alteração fisiopatológica não indica que o paciente vá se beneficiar do tratamento em si. Portanto, a gente tem que aguardar um pouco mais para ter certezas em relação a como tratar, como abordar essa coagulação. E agora eu acho aqui que a Thaisa traz uma questão que eu acho que agora sim é a última, que é perguntando de novo com relação ao sinal do feixe de luz, se o fenômeno acontece preservando linha A. Então, Thaisa, excelente pergunta, adorei mesmo, porque de fato o comportamento do feixe de luz ele é muito parecido com a linha B. Ele apaga de fato a linha A, mas o que a gente observa é que como o paciente ventila durante o nosso exame, ele está inspirando e expirando, inspirando e expirando, você pode ter alternâncias entre a presença do feixe de luz e a ausência do feixe de luz durante o mesmo exame, no mesmo local do exame. Então, é um fenômeno que o Volpicelli descreveu como fenômeno ligar e desligar, né? Como se você estivesse ligando e desligando esse feixe de luz, e aí você vê na mesma região alternando feixe de luz, linha A, feixe de luz, linha A. Isso realmente acontece. Mas quando você está vendo o feixe de luz, você não está vendo a linha A. Eu acho que então a gente conseguiu cobrir tudo. Muito obrigado, doutor Elmo. O Júnior está aí? Estou aqui. Mais uma vez, agradecer ao doutor Elmo, agradecer a todo mundo que participou. Eu acho que a gente bateu uma marca aqui que nem a gente esperava. A gente tentou dar uma inovada, mas a gente chegou a ter mais de 50 pessoas vendo a live no Instagram. Aqui no WebEx, eu não sei quantas pessoas tivemos, mas tivemos gente vendo no 40, YouTube. 40. E no Facebook eu acho que tinham mais de 10 pessoas assistindo também. Então, ou seja, a gente conseguiu reunir um grande anfiteatro aqui na mídia social. Eu acho que é uma contribuição assim, gigante para todo mundo, porque na faculdade eu não tive até hoje uma aula assim, e agora vai ficar na minha cabeça que a reverberação do som da linha A, que o doutor Elmo explicou. E no semana eu não tinha tido isso, né? Mas é isso aí, eu gostaria de agradecer mesmo e continua acompanhando a gente. Nós temos um webinar que está programado agora para dia 30, tá? Na próxima semana agora a gente vai ter um webinar que vai ser sobre anestesia e Covid, mas para a gente falar mais a questão de precaução de contato para a prevenção tanto do paciente quanto do profissional de saúde, e o manejo da via aérea emergencial. Vai ser com o Daniel Schubert, que faz parte da Associação de Medicina de Emergência, ajudou a descrever as diretrizes agora para o Covid da documentação, né, que o pessoal da Abramed eles fizeram. E também com médico pela UERJ também. Vai ter também o Érico Prata, que também ele é R3 de anestésio lá da UFRJ, faz parte do time de intubação de Covid lá do hospital da UFRJ. E também vai ter como mediador aí do webinar o professor Nivaldo, que é o coordenador da Liga aqui, que também é uma pessoa que tem pontos interessantes a agregar para todo mundo. Então, vamos seguir aí nessa jornada. Enquanto a gente está em casa, eu acho que a gente tem que aproveitar para extrair o máximo desse cenário que a gente está vivendo, que é único, né? Que é muito assustador, mas a gente tentar tirar proveito disso e aproveitar para aprender. Né? E sim, essa oportunidade que vocês me deram assim, foi uma alegria muito grande de falar não só para os alunos, mas também para professores. Estou vendo que a professora Mônica Fermida está online. A Mônica é uma das maiores pneumologistas pediátricas do Brasil, professora da UERJ, professora da Unigran Rio, é professora de quem eu gosto demais. Agradecer especialmente a presença dela, de todos vocês. Lembrar que a live vai estar gravada 24 horas aí no Instagram, né? E vocês vão disponibilizar depois, Júnior, essa Sim, a gente vai, o Gilberto está coordenando isso, mas isso tudo vai estar gravado e a gente vai disponibilizar para os alunos como forma de material didático para eles estudarem também. Bom, sensacional, maravilha. Beleza. Obrigado mesmo. Doutor, muito obrigado, viu? Ficamos muito gratos aí com toda a participação de todo mundo. Maravilha. Tchau. Ó, Mônica agradeceu o Gilberto, mas fui eu que falei, Elmo. Beijo, Professor Mônica. Elmo, fui eu não.
Eu sempre faço gentileza com a senhora, mas dessa vez não foi minha, tá? O doutor Elmo que falou, eu não tenho nada com isso, não. Mônica, beijo grande, beijo pro Chico também. Saudade de você. Doutor Elmo, Tchau, tchau. Um abraço. uma vez. Valeu. Gente, boa noite. Até logo. Até a próxima. Boa noite, galera. Valeu.